Oi meninas, e aí, tudo certinho? Vamos para mais um devocional da Palavra de Deus. Hoje vamos meditar no versículo 26, a parte A do versículo. E a Palavra de Deus diz: fala com sabedoria. Olha que interessante, a gente sempre espera de alguém sábio, né? Uma frase, algo que mude, transforme a nossa vida. Mas hoje, como vocês puderam perceber aí no tema desse vídeo, é que a sabedoria está justamente oculta no silêncio. E quando você se cala. E essa mulher, ela fala com sabedoria, ou seja, ela sabe o momento exato de falar. Ela sabe também que muitas vezes ela vai precisar se calar, né? E para a gente poder começar a meditar sobre isso, eu queria que a gente lesse capítulo 3 de Eclesiastes, um capítulo muito conhecido desse livro, porque fala no versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. E olha que interessante o versículo 7. Tempo de ficar calado e tempo de falar. A gente pode perceber que nesse capítulo, né, nesse livro que fala que tudo tem um tempo, existe tempo para falar e tempo para ficar calado. Sabe, essa mulher é uma mulher que sabe que não é só falando que ela vai resolver muita coisa, é se calando, né? E alguém que a gente primeiramente vai hoje aprender é com o próprio mestre. Jesus, ele foi alguém muito sábio, porque ele justamente usou a palavra no seu tempo. Em Isaías 53, a palavra de Deus diz, no versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele termina aqui esse versículo falando, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, né? E a gente pode perceber que de fato isso aconteceu, sabe? O nosso Jesus realmente ele não abriu a boca, ele realmente se cumpriu essa profecia na vida dele, e a gente vai ver em João, no capítulo 18, no versículo 37, a palavra de Deus diz, Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Sabe, Jesus jogou a responsabilidade para Pilatos. Tu dizes, em outras versões fala, tu dizes, tipo, você está dizendo, eu não estou dizendo isso. Né? Mas a gente vê que na Samaritana, Jesus chegou para a Samaritana quando ele disse, quando, né, o Messias vier, vai falar pra gente. E Jesus disse assim, sou eu que falo contigo, né? E Jesus, ele disse que era, mas para Pilatos ele não, ele disse assim, tu dizes, como ovelha muda. E com seus tosqueadores ele não falou nada, ele se calou, sabe? Se cumpriu essa profecia na vida de Jesus porque ele era sábio. Ele sabia muito bem para quem e o momento de falar, né? Ele poderia muito bem chegar para Pilatos e dizer, Pilatos, não tá sabendo não? Você tá um pouco desinformado, né, querido? Você não viu não os pães se multiplicando? Ah, você não soube não que paralíticos estão andando, cegos estão enxergando, os milagres, o reino de Deus é chegado? Você não tem ouvido não as boas novas? Não tem ouvido falar? Eu sou de fato o Filho de Deus. Jesus não. Se cumpriu isso aqui em Isaías, ele se calou. Ele ficou calado. E eu tomo isso como um exemplo. O mestre sabe exatamente a hora de falar e a hora também de se calar. A gente tem que aprender com o mestre, com Jesus. Às vezes a gente peca porque justamente a gente fala muito. E porque também a gente deixa de tomar esses conselhos da palavra de Deus. Eu queria ler mais um, que é Romanos, o capítulo 8, versículo 33. Olha o que a palavra de Deus diz. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se a gente deixasse Deus fazer o papel dele aqui, sabe, de justificar muitas situações dolorosas, relacionamentos e alianças quebradas não aconteceriam. Porque simplesmente a gente toma isso, a gente quer se justificar muitas vezes e a gente acaba em maus lençóis, como diz a história. A gente não deixa Deus ser Deus na nossa vida. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe, tem um Provérbios que desde o início da minha caminhada cristã,
eu guardei no meu coração foi um Provérbios que a minha pastora, ela sempre falou na escola bíblica. Provérbios capítulo 25, versículo 11. E eu queria também liberar sobre vocês essa palavra. Você que está precisando entender um pouco sobre a sabedoria do silêncio, a sabedoria de ficar calada. Versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Sabe, imagina uma maçã de ouro em salvas de prata, vem até você, essas maçãs. Sabe, é valor. A palavra de Deus está dizendo que é valorosa, sabe? Vai ser valorizada a sua palavra dita no seu tempo. As palavras ditas fora de tempo não são valorizadas. Entra por aqui, ó, e sai por aqui. Mas a palavra dita no seu tempo é valorosa. É maçã de ouro, salvas de prata. Chega assim como algo de valor. É ofertado como valor, né? E 1 Pedro vai falar sobre isso, que as mulheres, elas têm que ganhar os seus maridos sem palavra alguma, apenas pela conduta. O exemplo fala mais alto, sabe? Quando a gente se cala e a gente às vezes quer ficar, sabe, ensinando a pulso, querendo colocar algo a pulso, mas quando a gente dá um exemplo, como a gente já conversou em outro devocional, às vezes a gente vai usar o vestido da força, mas outras vezes é o vestido da dignidade, que significa exemplo. Nesse caso aqui também, muitas vezes a gente tem que se calar, sabe, em todo e qualquer relacionamento e situação, e deixar Deus justificar. E existe uma mulher da Bíblia que fez isso como ninguém, e o nome dela é Ana. Em 1 Samuel vai falar dessa mulher tão valorosa, que soube sim deixar Deus ser Deus na vida dela, e deixou que todos os inimigos, todos os que estavam contra ela, ficassem e vissem Deus justificar. Ela não precisou falar nada, fazer nada, a não ser algo. Uma coisa que a gente vai aprender hoje a fazer também. Em 1 Samuel, a palavra de Deus vai nos dizer. 1 Samuel, capítulo 1, a palavra de Deus diz. Versículo 2. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Sabe, no versículo 6, a palavra de Deus diz: Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. No versículo 5 fala: mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril, quem deixou Ana estéril foi o próprio Deus. Ana estava nessa situação, Penina tinha filhos, mas ela não. Penina ficava zombando dela, irritando ela, porque justamente era a dor da Ana. Ana não tinha filhos, Ana era estéril. E olha que interessante que a palavra de Deus diz: Ana era estéril por quê? Porque o Senhor tinha permitido. Vocês vão entender já já. Mas olha que interessante. Versículo 7 diz: isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Tamanha era a amargura dessa mulher. Todos os anos, ela era irritada. No dia a casa de Deus. Mas teve algo que aconteceu um dia. Essa mulher tomou uma atitude. E é isso que precisamos aprender com Ana. Ana pegou a sua dor e entregou para alguém que de fato poderia resolver o seu problema. E esse problema foi resolvido. Olha que interessante. Olha que interessante aqui, ó, que fala, versículo 12, quando Ana, ela foi ao templo orar. A angústia daquela mulher era tão grande que o sacerdote achou que ela estava embriagada, porque a Bíblia fala que ela orava, né, na sua angústia, mas ela não saía som da sua boca, ela orava no coração, e a boca dela só balbuciava, né, só ficava ali, e o sacerdote olhou e achava que ela estava embriagada. E ali ele disse, né, mulher, você está embriagada? E ela disse, não, eu sou uma mulher amargurada, né? Estou aqui orando e derramando essa minha amargura diante do Senhor. Eli liberou uma palavra sobre ela e disse,
Versículo 17, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Hoje coloca a sua amargura, a sua afronta, sabe? Aquilo que você tem recebido e que muitas vezes dá vontade de falar, dá vontade de se justificar. Mas olha, aprende com Ana no versículo 18, olha o que aconteceu. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Segue a sua vida, mas toma uma decisão antes, entrega ao Senhor. Entrega a angústia, entrega a afronta, entrega aquilo que está trazendo dor ao seu coração, o que você não pode humanamente fazer. Talvez se você falar, vai quebrar tudo, vai destruir tudo, entrega a Deus. E olha no versículo 19 o que aconteceu depois que Ana entregou, orou, recebeu essa palavra do sacerdote. Versículo 19 diz, depois voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Sabe, a mesma Bíblia que disse que foi o próprio Deus que permitiu Ana ser estéril, é a mesma palavra que diz o Senhor se lembrou de Ana. Por quê? Porque é Deus quem justifica e a palavra não muda. Se você tomar a afronta e resolver, se Ana tivesse tomado uma atitude aqui de resolver com a própria Penina, ela não seria honrada, ela não seria lembrada, mas como ela se derramou, ela colocou diante do Deus de Israel e disse, ó Deus de Israel, essa é a minha aflição, essa é a minha afronta, eu tô aqui calada, mas eu sei que o Senhor é o Deus que me justifica. Olha o que acontece. Aleluia. Versículo 20, Ana ficou grávida e passado o devido tempo teve um filho a quem deu o nome Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Quando a gente tem aqui o milagre nas mãos, quando o Senhor justifica, eu não preciso falar nada. O milagre está aqui, todo mundo vai ver, inclusive as peninas, inclusive quem for penina, inclusive quem me julga, quem fala de mim. Sabe, a dica de hoje, e eu me empolgo mesmo com Ana, porque que mulher valorosa, é uma mulher que sabe falar com sabedoria, se calou, toma uma atitude hoje, derrama diante do Senhor, sabe? Não vai falar para A, para B, para C, ou para a própria pessoa que está te afrontando, tá te colocando numa situação que você quer usar a palavra, quer usar a fala. Mas Eclesiastes diz, se cala, não fala, se cala, tempo para tudo. Então a dica de hoje é, deixa Deus ser Deus, sabe? Se é com os seus filhos, se é com um amigo, se é uma situação assim, não sei, ou até o seu próprio marido, que ainda não é cristão, ganha com o exemplo, ganha sem falar nada, faz como Ana, entrega ao Senhor a sua angústia, porque Ana de estéril foi mãe e mãe de filhos. Então, a dica de hoje é entrega ao Senhor, entrega aquilo que hoje para você é impossível, Deus pode fazer um milagre. Aquilo que afronta, Deus pode transformar em justificação. Como Mardoqueu, né? Que o próprio Amã fez uma forca para ele e Amã próprio se enforcou porque Mardoqueu, ele tinha o Deus de Israel em favor dele. Então tenha o Deus de Israel em seu favor. Não se justifica, não fala nada, usa com sabedoria isso aqui. É tempo de silêncio. Deixa Deus ser Deus e deixa Deus, o próprio Deus, revelar a Samuel o milagre, porque eu pedi ao Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima.